Agora eu queria apresentar os demais debatedores do dia. Rafael Molinari, gerente jurídico da COFCO, Arthur Ferreira, gerente jurídico do Banco Rabobank, e José Carlos Vaz, advogado especializado em agronegócio e ex-secretário de Política Agrícola do MAPA. Todos, com vasta experiência no agronegócio, em especial no direito aplicado ao agronegócio. Muito obrigado pela presença de vocês aí, pela disponibilidade de vocês, tá? Falando um pouquinho agora sobre o evento, hoje é mais um evento de uma série de eventos nos quais discutiremos temas relacionados à nova lei do agro, tá? A lei 13.986 deste ano, que derivou da MP do agro de outubro do ano passado, tá? A ideia desse evento não é fazer um formato tradicional de apresentação, palestra, mas sim fazer uma mesa redonda de debates, perguntas e respostas, focando nos temas práticos, controversos e polêmicos do tema do dia. Então, na primeira parte do evento, a gente vai discutir aqui e responder perguntas entre os debatedores, e na segunda parte, a gente responde perguntas dos participantes, tá? Então, desde já, por favor, fiquem à vontade para enviar perguntas via o chat. Ao final, a gente seleciona e responde e direciona aos participantes, combinado? Falando um pouquinho agora sobre o tema, contextualizando o tema, hoje a gente vai falar sobre cédula de produto rural, né? Como vocês sabem, a cédula de produto rural é um título de crédito, representativo da promessa de entrega de produto rural no futuro, na sua modalidade física, ou representativo da promessa de pagamento de dinheiro no futuro, em sua modalidade com liquidação financeira. A CPR foi criada pela Lei 8.929/94, posteriormente modificada em 2001 pela Lei 10.200, que permitiu justamente a liquidação financeira, e agora ela sofre profundas alterações com a nova lei do agro, que é o objeto da nossa discussão do dia, tá? Acho que vale ressaltar também a nova lei do agro, derivada da MP do agro, ela foi editada com o objetivo de fomentar a participação do capital privado no financiamento do agronegócio, trazendo mais segurança para as operações, mais celeridade, mais transparência das operações do setor. E aí vale destacar a criação do patrimônio rural em afetação, que a gente discutiu 3 semanas atrás, basicamente é uma nova modalidade de garantia imobiliária, através da qual o proprietário rural afeta uma fração específica da área ou a área como um todo, em garantia de uma operação veiculada via CPR ou via cédula imobiliária rural, tá? A cédula imobiliária rural também foi uma inovação, que é o novo título de crédito do agronegócio, tá? De emissão dos proprietários rurais, vinculada a um patrimônio rural em afetação, Ela também é uma promessa de pagamento em dinheiro no futuro, tá? Se assemelha bastante à CPR financeira, com a particularidade que ela está vinculada a um PRA, e ela também representa a promessa de entrega dessa fração afetada, do imóvel, no caso de inadimplemento de sua obrigação principal. Outra novidade da nova lei do agro foi o Fundo Garantidor Solidário, que nada mais é do que uma comunhão de recursos aportados por produtores e credores para garantir operações de crédito. A gente também teve alterações na Lei 11.076, que criou os antigamente denominados novos títulos do agronegócio, ratificou a extraconscursalidade do CDAWA, permitiu a emissão do CDAWA escritural, permitiu também a criação, a aplicação de cláusula com variação cambial no CDCA, na LCA e no CRA, tá? É uma alteração bem relevante, importante, um pleito antigo do mercado. Permitiu a emissão e a distribuição, e a oferta de CRA no exterior. E aí, por fim, mas não menos importante, também permitiu, a construção de garantias reais imobiliárias em favor de empresas estrangeiras ou empresas controladas por estrangeiros, tá? E agora, sem maiores delongas, para a gente focar no tema do dia, que já tem bastante controvérsia, bastante questão para discutir, eu vou tomar a liberdade aqui de inaugurar a nossa rodada de perguntas e vou direcionar a primeira questão, para o Arthur. Lembrando que aqui a gente, de novo, vai falar apenas sobre a CPR, sobre as modificações implementadas na CPR pela nova lei do agro, tá? E, novamente, vamos focar nas questões práticas, nas questões relevantes, nas questões mais controversas que estão gerando, discussão no mercado, tá? Então, Arthur, acho que a primeira questão que eu gostaria já de direcionar, que eu comentei,
é com relação ao rol de legitimados para emissão de CPR, né? A nova lei teve uma alteração relevante nesse aspecto e com certeza vai ter, enfim, efeitos práticos. Então, eu queria saber de você como fica e quais são os efeitos práticos dessa alteração. Vamos lá. Primeiramente, bom dia a todos. Mais uma vez, gostaria de agradecer ao Marcelo Winter e ao VBSO Advogados pelo convite de participar desse debate, tentarmos aqui esmiuçar um pouco mais essa lei e trazer um pouco do que a gente acredita que a interpretação dela vai se ocorrer na prática, né? Quanto aos legitimados a emitir a CPR, eles estão ali no artigo 2º da lei, e a boa notícia é que esse artigo consolidou o entendimento que já era praticado no mercado, né? Trazendo maior segurança jurídica para o setor. Com isso, estabeleceu um rol, ela não necessariamente ampliou o rol, mas apenas esclareceu quem poderia ser ali os emissores da CPR, que são basicamente os produtores rurais ainda, claro, pessoa física ou jurídica, as suas cooperativas e associações de produtores. Mas trouxe clareza, especialmente, às pessoas jurídicas, né, que não precisam ter ali o seu objeto social exclusivamente a produção rural. Ela pode ter como um dos itens a produção rural, e abarcando não só os produtores, mas os que comercializam, industrializam os produtos rurais, como moinhos, usinas, abatedouros, e por aí vai. Então, ela deu uma boa ampliada. No parágrafo 1º desse artigo 2º, ele permite também os que exploram as florestas nativas ou plantadas, e ainda os que beneficiem e promovam a primeira industrialização dos produtos rurais. É uma boa amplitude também, né, com esse primeiro parágrafo, só que no segundo ele trouxe um pouco da má notícia para essa turma aí do primeiro parágrafo, que estabelecendo que, não, nesse caso, não teria o benefício da alíquota zero ou da isenção do IOF crédito para esses últimos aí. Nesse momento, o IOF está zerado, né? Então, por conta da pandemia, está zerado até outubro, então não faz diferença, mas assim que as coisas se equalizarem e a gente passar essa pandemia, vai se incidir, sim, o IOF aí, crédito para essa última turma aí. Então, basicamente, é isso, assim, é só para contextualizar e trazer um pouco dessas novidades, né? Agora eu vou passar aqui a palavra rapidamente já ao Vaz. Vaz, quais são os produtos rurais que podem ser objeto da CPR, de acordo com a nova lei do agro? Bom, vou repetir aqui, todos devem começar. Bom dia a todos, e os agradecimentos ao VBSO Advogados pela oportunidade de estudar para poder fazer essa apresentação, oportunidade de aprender com 3 brilhantes advogados, são Marcelo, o Winter, o Arthur Ferreira e o Rafael Molinari, experientes e muito preparados, muito conhecidos na área. Com relação à pergunta, eu diria o seguinte, que a lei do agro, ela introduziu na CPR uma definição um pouco mais restrita, não digo restrita, mais refinada do que seria produto rural, porque na versão anterior isso ficava mais ou menos para ser um entendimento entre as partes, lógico que não passando por entendimentos muito heterodoxos. Então, a lei do agro introduziu na CPR um dispositivo que estabelece que deixa eu só pegar aqui a minha cola, que eu tive um probleminha aqui. Né? Então, que estabelece o seguinte, que prestigiou, consagrou o que já se tinha entendimento, que era um produto oriundo das atividades agrícola, pecuária, floresta plantada, de pesca e agricultura. Há também uma possibilidade de ser de floresta natural, dentro de certas circunstâncias que são definidas na lei. Mas, do ponto de vista de amplo mercado, então, floresta plantada, pesca, agricultura, atividades agrícolas e pecuárias. Bom, e aí trouxe também, aí acrescentou um refinamento, dizendo que é o produto em si, os seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico, inclusive quando submetidos a beneficiamento ou primeira industrialização.
esta alteração da lei em nada prejudicou os negócios que já eram feitos anteriormente, na versão anterior, com base na interpretação das partes, mas permitiu a certos possíveis contratantes que se sentiam inseguros para trabalhar com aquela conceituação aberta, deu mais segurança jurídica para poder fazer estruturação. Então, esta redação traz novas partes, novos intervenientes aos contratos, aos negócios com CPR, isso do ponto de vista de segurança contratual. E isso gera algumas possibilidades que podem ser trabalhadas. Vou citar aqui alguns exemplos abertos. A CPR de uma ave, ou da sua carcaça, ou do ovo, ou da casca do ovo, ou de qualquer outro resíduo de beneficiamento ou primeira industrialização. Um animal, um bovino, um bubalino, vivo, touro, bezerro, novilha, vaca, nas suas vários estágios, a sua carcaça, ou partes dela, sêmen, óvulo, embrião, leite, queijo, coalhada e qualquer outro resíduo, beneficiamento ou primeira industrialização. Um grão, o grão propriamente dito, o seu farelo, o caroço, o óleo ou o etanol dele proveniente, qualquer outro resíduo de beneficiamento ou primeira industrialização. Cana-de-açúcar, a própria cana, o açúcar, melaço, etanol, vinhaça, palha, bagaço, o aguardente, a rapadura, qualquer outro resíduo do beneficiamento ou primeira industrialização. Um fruto, a sua casca, o caroço, a folhagem, a rama, a semente, suco e qualquer outro resíduo do beneficiamento ou primeira industrialização. A pluma do algodão, o algodão em pluma, o caroço de algodão, qualquer outro resíduo do beneficiamento ou primeira industrialização. Quer dizer, você tem uma abrangência, houve um aumento da segurança para a interpretação do que seria o produto, o subproduto, o resíduo que poderia ser obtido por meio de CPR. Há uma questão do que seja beneficiamento ou primeira industrialização, ou que seja derivado, subproduto e resíduo. Há vários dispositivos legais e regulamentares que abordam esses temas, e eu particularmente prefiro a definição que está no artigo 3º da instrução número 600 de 2018 da CVM, que trata do certificado de recebido do agronegócio, e que tem uma afinidade e uma contemporaneidade bastante significativas com relação à CPR. Mas também as partes contratantes podem se valer do que está no parágrafo 3º do artigo 25 da Lei 8.212 de 1991, e, eventualmente, você pode até fazer uma leitura ou interpretação conjugando os dois dispositivos, que não são excludentes. Eu diria que o da CVM é até um pouco mais restritivo, mas tem alguns conceitos que podem ser obtidos na Lei 8.212. Houve uma medida infeliz, no meu entendimento, na Lei do Agro, que foi permitir que o Poder Executivo possa regulamentar quais produtos são passíveis de emissão de CPR. Eu acho que isso vai em direção contrária à liberdade de contratar e à própria lei da liberdade econômica. Então, vamos esperar que, se houver regulamentação, que por enquanto não tem, os negócios são livres, não depende de regulamentação, mas que, se houver, ela se restrinja a regular as questões do uso da CPR na política agrícola, como instrumento de política agrícola, deixando bastante espaço para as partes pactuarem a respeito desse assunto. Né? Veja-se que a lei e a regulamentação continuam não disciplinando que o produtor rural seja produtor do produto objeto da CPR que emitir. Isso é uma questão entre as partes contratantes, mas é lógico que ele tem que se preocupar com a questão da legitimidade, veracidade e razoabilidade dos negócios. Né? Veja-se também que não há vedação na lei da CPR para que seja pactuada a entrega física de um produto segundo industrialização de beneficiamento mais radical, desde que as cláusulas do título permitam a correta caracterização do que foi negociado. Isso é uma interpretação, não é uma interpretação por parte de alguns operadores. Há aqueles que interpretam de forma mais restrita. Eu coloco isso como uma possibilidade de interpretação de estruturação de negócio. Isso também vale para a CPR financeira, onde se pode definir o coeficiente de ajuste para o preço do produto segundo industrialização sobre o preço do produto que lhe deu origem. Também ressalto. Isso é uma interpretação de alguns operadores, uma possibilidade para aqueles que se sentirem seguros para praticar, utilizar nas suas transações. Muito bem. Como o Arthur disse, a CPR pode ser emitida por produtor rural, mas também por pessoa natural ou jurídica que trabalhe no elo subsequente. Né? E aí, nessa situação, reforça a possibilidade de você emitir uma CPR de um produto de segunda industrialização, produto mais elaborado, desde que fazendo um referenciamento com a sua origem, com o seu produto de origem.
também, como disse, isso é uma interpretação de alguns operadores. Okay? Bom, agora faço uma pergunta para o Dr. Rafael, né, que é quanto ao fato da nova lei do agro ter permitido a emissão da CPR de forma escritural. E aí eu gostaria de pedir que, com toda a sua experiência e conhecimento, né, explicasse o que é essa CPR de forma escritural e qual a sua diferença com cartular, o que é CPR escritural, o que é CPR cartular, o que é CPR eletrônica, CPR digital, esse conjunto de adjetivos que são agregados à CPR. Você, doutor Rafael. Bom dia, obrigado, Vasco, pela pergunta. Bom dia, meus amigos de mesa, aos colegas que estão nos assistindo. Agradeço ao VBSO pelo convite novamente. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, pergunta excelente, né? Porque tem causado bastante discussão no mercado. A gente tem visto aí alguns operadores da CPR com bastante dúvida nessa questão. Então, excelente aqui para a gente tentar explicar exatamente os pontos e tirar aqui, separar o joio do trigo, né? Bom, vamos lá. A CPR cartular é aquela CPR tradicional, né, com o próprio nome disso, que tem a cártula, né, que você tem ali uma via dela, como a gente sempre fez. Então, CPR, a gente, em regra, sempre teve a CPR cartular. O que tem causado um pouco de confusão no mercado, primeiro é uma alteração que a lei trouxe, né, com essa possibilidade de ser CPR escritural, mas outra é a questão das assinaturas digitais, né? Então, veja, a gente pode ter uma CPR cartular com uma assinatura manual, né, tradicional, a pessoa vai lá e assina a CPR, e a gente pode ter uma CPR cartular com assinatura digital, né? Então, aquela assinatura do ICP Brasil, que exige um certificado digital daquele produtor rural que está emitindo a CPR, certo? Mesmo com essa assinatura digital, ela que a gente tem chamado no mercado de CPR eletrônica ou CPR digital, ela ainda é uma CPR cartular. As cláusulas dessa CPR, elas foram emitidas, a CPR foi emitida com cláusulas negociadas pelas partes. Então, nesse aspecto, não dá para diferenciar bem a CPR escritural. O que é a CPR escritural? É aquela que já nasce no sistema, né? Então, qual o sistema? Um sistema autorizado pelo Banco Central, um sistema eletrônico de escrituração. Então, ali, e a gente tem conversado com o Banco Central nesse sentido, para vir uma regulamentação importante e boa para o setor, a gente sabe que ainda depende de alguma regulamentação isso, mas o fato é que vai nascer no sistema eletrônico de escrituração, né? Então aqui me parece, pelo menos, que vai haver ali um formato pré-definido já nesse sistema de escrituração eletrônico. Claro, imagino, a gente tem conversado com o Banco Central para possibilitar isso, que você possa incluir algumas disposições adicionais ali no sistema. Não sabemos ainda, depende de regulamentação. Mas o fato é que não tem como, na minha visão pelo menos, você colocar, você emitir uma CPR escritural negociada com todas as alterações, ficaria impossível sistemicamente falando, né? Então, para ficar bem claro, né, CPR cartular, a gente tem ali a cártula, independentemente se a assinatura foi manual ou se ela foi assinatura digital, e nós temos a CPR escritural, que ela nasce em sistema autorizado pelo Banco Central. Como eu disse, ainda depende de regulamentação, essa parte CPR escritural, em cumprimento aí ao que a lei do agro trouxe, mas já é possível, inclusive, a gente já tinha e podia fazer registro de CPR para emissão de CRA, por exemplo, né, e transformando a CPR cartular em escritural. Então, não é nenhuma grande novidade para o setor, mas ainda depende de alguns pontos de regulamentação. Para falar um pouquinho mais de como funciona, né, essa emissão de CPR escritural, eu vou passar para o Marcelo Winter a palavra. Então, Winter, como que vai ser realizada aí na prática a emissão escritural dessas CPRs, para acabar realmente com essa confusão que tem tido no mercado? Rafael, obrigado pela pergunta. Eu acho que, de certa forma, você já respondeu, tá? A CPR escritural, como você comentou, ela só existe no sistema, né? Ela é sistêmica, não tem uma forma específica, né? Não tem uma cártula. Então, para criar esse ativo no sistema, a princípio, né, na prática, deveria se contratar um agente escriturador registrador,
né, que vai criar essa CPR escritural no sistema eletrônico de estruturação. Apesar do sistema depender de regulamentação do Banco Central, é importante ressaltar que a própria lei já traz algumas atividades para esse sistema desenvolver, né, como emissão de determinadas certidões. Certidão para comprovar a existência do ativo, né, no sistema, e certidão também para demonstrar a exposição do emissor no sistema, né? Ou seja, eu, Marcelo, como credor de uma CPR escritural, para comprovar que eu sou credor daquela cédula, eu posso pedir a certidão, né, dessa CPR escritural para o sistema eletrônico, e ele emite, eu com essa certidão posso exercer, enfim, vários direitos, enfim, que representados na cédula, como, enfim, a cobrança judicial, eventualmente um registro de garantia, né? Essa é uma questão que está gerando muita controvérsia. Como é que eu registro a garantia, né, advindo de uma CPR escritural, se ela é puramente sistêmica, né, e considerando que a garantia real demanda um registro no cartório? Como é que é feito isso na prática? Eu entendo que, criada a CPR escritural, com a certidão do sistema eletrônico de estruturação, basta levar essa certidão no cartório e requisitar o registro da garantia, tá? Eu acho que é assim que vai funcionar na prática, mas, de novo, a gente precisa aguardar aqui a regulamentação do Banco Central no que tange ao funcionamento desse sistema de escrituração. Mas ressaltando também que já existem hoje entidades autorizadas a realizar registro e depósito de ativo financeiro que realizam escrituração de CPR, né? Não emissão de CPR escritural, mas a conversão, né, a transmutação da CPR capitular para o escritural, como é o caso da B3, né, sobretudo nessas operações de mercado financeiro de capitais. Então, um CRA, um CDCA lastreado de CPR demandam o registro da CPR nesse ambiente. Então, essas entidades já estão realizando essa conversão do capitular para o escritural, tá? Então, a princípio, eu não vejo muito desafio, tá? Obviamente que a grande questão é a regulamentação, né? A regulamentação deveria prever a interoperabilidade entre os sistemas, né? Digo, se a gente tiver vários sistemas eletrônicos de escrituração, eles deveriam conversar entre si e consolidar as informações, né? Não basta eu pedir uma certidão da B3 e ela não contemplar, eventualmente, a exposição do aquele emissor em uma outra entidade, né, de escrituração. Então, essa interoperabilidade é extremamente importante, é um pleito do mercado e espero que venha na regulamentação do Banco Central, tá? Bom, continuando a dinâmica aqui, a minha pergunta agora eu vou direcionar de novo para o Arthur. A nova lei, ela ratificou algumas práticas de mercado, né? E eu queria ouvir dele quais foram os principais pontos que o mercado já praticava, algumas entidades questionavam, e a lei agora veio e pacificou o entendimento. Vamos lá. Eu acho que eu era uma dessas entidades que questionavam algum desses pontos também, então acho que veio em bom grado assim, a lei, nesse sentido, né? O que acho que vale destacar é que a lei trouxe a possibilidade da CPR financeira com fluxo de pagamento diferido, né? Ou seja, a prestação parcelada. O que muita gente já praticava, mas não tinha uma clareza na lei, né? Não tinha na letra da lei, então ela veio trazendo isso claro. E ainda trouxe a inclusão da taxa de juros, fixa ou flutuante, a atualização monetária. E tem mais um ponto muito relevante que eu vou deixar para o nosso colega Vaz aí, que na próxima pergunta, que eu já vou passar para ele, mas que é um ponto que trouxe bastante inovação também da lei. Então, assim, com esses pontos, principalmente a taxa de juros, a atualização monetária, eram também pontos muito questionados, né? Porque não estava na lei, se entendia da forma que ela foi pensada inicialmente, ela funcionaria numa forma de desconto, né? Então, é por isso que não se falava de taxa de juros, a ideia era ter um desconto ali, mas para a CPR financeira ela faz sentido ter os juros e tal, então ela trouxe bastante clareza nesse sentido e segurança jurídica para o setor. Eu acho que ainda vale destacar que, apesar dessa inovação da lei e essa segurança jurídica, a CPR
a CPR, a CPR financeira, é um instrumento eminentemente da cadeia do produtor rural, entre o produtor, os seus compradores, claro, os financiadores, né? As próprias trades financiam, ao mesmo tempo que elas estão comprando, os bancos também, claro. Então, apesar dos bancos poderem também utilizar a CPR financeira como instrumento de crédito, ainda na minha opinião pessoal, não é ainda o melhor instrumento para o banco. É claro que, a depender da operação, faz sentido, e hoje em dia tem a clareza da lei, tem a segurança, mas a CCB, a cédula de crédito bancário, é o instrumento em si feito para os bancos, né? Ou seja, ele é o melhor instrumento para se dar crédito ainda no mercado bancário. Então, claro, a depender da estrutura legal aí, vai se utilizar um ou outro, mas só para deixar essa ressalva clara aqui. E aí, trazendo aquela questão de volta que eu comentei, eu vou perguntar para o Vaz aqui se é possível que a CPR possa ser emitida com cláusula de variação cambial. Obrigado, Arthur. Olha, essa é uma questão interessante para me ser dada, porque eu tenho uma história com essa questão de variação cambial e produtor rural, e que eu vou aproveitar aqui para refletir, porque eu acho que para repetir e reforçar, que não cabe só a análise jurídica, né? O consultor jurídico, o advogado, ele deve alertar quanto a possíveis riscos que devem ser considerados pelas partes que vão pactuar, né? Quando os meus jovens e brilhantes colegas aqui ainda estavam no jardim de infância, no meu curso de graduação em Direito, eu tive um professor de Direito Penal que a cada aula, foram 2 semestres, ele repetia pelo menos 4 vezes Ortega y Gasset, né, que o homem é um homem em suas circunstâncias. E ele também, em Direito Constitucional, em Filosofia do Direito, em Teoria Geral do Direito, perdão, preponderava a visão do professor Miguel Reale Pai, né, que direito é fato, valor e norma. Isso acabou me marcando. Então, eu sou, como qualquer homem, não sou só minhas circunstâncias, mas também as circunstâncias vivenciadas. E eu fui executivo de banco e vi o lado fático, né? E fui, agora, trabalhando mais a questão como advogado, estou trabalhando a questões normativas. Mas, como ex-secretário de Política Agrícola, eu não posso deixar de ver a questão do valor, né? Principalmente ao abordar essa questão da cláusula de variação cambial nas obrigações do produtor rural, constituídas por meio de CPR, né? Essa possibilidade de liquidação de uma CPR financeira com variação cambial, ela foi introduzida pela lei do agro, que alterou, então, a lei da CPR, colocou um dispositivo, no parágrafo 3º do artigo 4º-A, que tem o seguinte teor: a CPR com liquidação financeira poderá ser emitida com cláusula de correção monetária, com cláusula de correção pela variação cambial, perdão, frise-se, podendo o Conselho Monetário Nacional regulamentar o assunto. Na verdade, é uma CPR uma CPR financeira, uma CPR a ser liquidada mediante o aporte de um valor em reais correspondente à atualização pela variação cambial de uma obrigação de pagamento. Não é uma CPR em moeda estrangeira, né? O doutor Marcelo Vintra entende, e eu acompanho, como, aliás, as pessoas de bons senso devem fazer, né, que não há necessidade de esperar a regulamentação pelo CMNE. A regulamentação pode ocorrer, mas não é mandatória. O que eu, particularmente, entendo conveniente é que os interessados, eu como ex-bancário, pode ser, né, que os interessados em utilizar o instrumento façam consulta prévia ao Banco Central, por conta da possibilidade de exigência do registro da CPR ou da sua anotação em algum registro atinente a bens correspondentes a capital externo ingressado no país, bem como por conta de eventuais procedimentos de registro, anotação, controle, comunicação, que possam ser entendidos como aplicáveis a esse ativo, que é um ativo financeiro, que seria uma CPR financeira com variação cambial, um ativo financeiro detido por um investidor estrangeiro, né? De qualquer forma, ressalvada essa questão de que a liberdade de contratar permite você, nesse caso, atuar sem aguardar a regulamentação pelo Conselho Internacional,
ou pelo próprio Banco Central, você vai ter que fazer o registro e os sistemas de registro vão ter que estar adaptados, consequentemente, os regimentos que regulam esses registros vão ter que contemplar essa modalidade de liquidação de CPF financeira com variação cambial e que serão submetidos à análise do Banco Central. Então, eu acho provável, embora não haja limitação na contratar, eu acho provável que o Banco Central ou o CMN venham editar disposições regulamentares, não retroativas, mas que sejam aplicáveis ao caso. Né? É importante que, como qualquer CPR financeira, se deixe explícito no seu corpo os referenciais necessários à definição do índice de variação cambial a ser utilizado no resgate do título, bem como especificar como será feita a sua apuração, que, aliás, deve-se procurar fazer nos moldes mais próximos, similares de outros contratos que se tem com variação cambial. Eu acho que não é momento de inovar na redação das cláusulas, nem nos referenciais utilizados para o cálculo do valor, para a apuração do valor. Refrisando, então, que eu recomendo o uso de cláusulas e critérios os mais tradicionais e usuais possíveis e que as partes envolvidas fiquem atentas à conveniência de ter segurança quanto à compatibilidade de atividade econômica do credor do título com a natureza da transação, bem como quanto à capacidade do emissor poder suportar variações cambiais expressivas. Né? Embora a exposição de motivos da ANP do Agro, que deu origem a essa alteração via lei do Agro, na lei da CPR, embora a MP tenha mencionado um RED natural, aqui eu faço a menção entre aspas, um RED natural que os produtores teriam, eu, como ex-bancário da área de agronegócio, como ex-secretário de Política Agrícola, eu tenho muitas dúvidas quanto à sua efetiva ocorrência. Mas isso é uma questão para análise de risco das partes. Outra questão que eu colocaria também é quanto ao uso dessa nova modalidade, que vai ser verificado como é que ele vai ser usado ao longo do tempo da realização de negócios, da sua efetivação e do seu questionamento, eventualmente. É possível que você pretenda a CPR com variação cambial, que ela seja utilizada como uma operação financeira entre partes expertas em intermediação internacional de recursos, não vai ser polêmico. De certa forma, acho que eu acompanho a doutora Arthur de que uma CCB é mais apropriada para isso, talvez outros instrumentos já calejados, já bastante usados nessas relações contratuais, mas é uma possibilidade. Existe uma outra possibilidade não aventada, que seria para dolarizar as vendas a prazo de insumos aos produtores rurais. E esta eu entendo que tende a ser muito questionada, em especial em situações de expressiva volatilidade. Eu acho que pode haver um questionamento quanto à questão de equilíbrio na relação entre as partes. Mas isso aí, cada um faz a sua interpretação e a sua decisão de tomada de risco de concretização de negócio, de formalização da melhor forma jurídica. Da mesma forma, o uso da CPF financeira com variação cambial para formalizar o reescalonamento de alguma dívida constituída pelo produtor rural no exterior ou com um credor externo não residente no Brasil, ela também tende a ser bastante polemizada, eventualmente no caso da sua discussão em âmbito judicial. E aí tudo isso que eu falo remete à cautela. Isso é bancário, ex-bancário, sempre pensa em cautela, né? Tudo isso remete à cautela no uso do instrumento em situações que possam ser vistas como heterodoxas, ou seja, que possam ser questionáveis quanto aos critérios de legitimidade, veracidade e o equilíbrio contratual. Mas todos podem se valer de seu suporte jurídico e fazer as melhores estruturas negociais e contratuais que entenderem cabíveis. Tá? Também deve ser ponderada pelas partes a conveniência de fazer constar na CPR a ciência pelo emissor, pelo produtor rural, ou daquela outra parte que trabalha com beneficiamento ou industrialização, da origem e natureza de eventuais recursos externos adiantados ao produtor, ou da destinação que o credor pretende dar aos recursos quando do pagamento, quando do recebimento daquele valor atualizado pela variação cambial. Isso pode servir para ancorar eventuais demandas judicializadas. Né? Aí, para finalizar essa resposta, né, faço uma menção, um destaque que o doutor Marcelo fez aí nas conversas de preparação do debate, quanto à incoerência, quanto ao que eu chamo de uma incoerência sistêmica da lei do agro, que manteve a aquisição do CDCA, LCA e CRA com variação cambial, restrita a investidores não residentes, e na CPR não, o que é fato. Tá?
Mas eu acho que isso é uma questão que vai ser harmonizada com o tempo, provavelmente por ato do Conselho Monetário Nacional, talvez do Bacen, até porque essa restrição que tem hoje na CDC, ANEEL e CSRA estava na CPR na versão constante da MP do agro. Depois, na versão definitiva, ela foi alterada, mas é bem provável que as autoridades monetárias e cambiais elas mantenham essa vedação. Por hora, não existe essa vedação, há apenas essa desarmonia, essa incoerência ressaltada pelo Dr. Marcelo, né? E aí volto aqui ao minha outra parte, doutor Rafael, né, para nos esclarecer agora quanto às garantias e as novidades que a lei do agro trouxe na CPR e suas garantias. O senhor, doutor. Perfeito, obrigado, Vaz. Aqui temos algumas novidades interessantes, né? Eu vou listar 3 aqui principais. A primeira é a questão da possibilidade de constituir qualquer modalidade de garantia prevista na legislação brasileira. Para mim, particularmente, a lei antes da alteração da MP do agro, e agora a lei do agro, ela trazia um rol exemplificativo e não exaustivo ou exclusivo, né? Ela falava em penhor, hipoteca e alienação fiduciária. Agora esses pontos foram revogados e colocou-se aí a possibilidade de se constituir qualquer modalidade de garantia. Eu já entendia dessa forma, então entendo que a lei vem ratificar, vem confirmar isso. Então é possível, por exemplo, uma cédula de produto rural com garantia numa cessão fiduciária de recebíveis, por que não? Então, fica muito mais clara agora essa possibilidade. Então, essa é uma alteração que eu acho bastante boa aí para o setor. O segundo ponto que eu destaco é a questão da alienação fiduciária de produtos agropecuários. Quem me conhece há um pouco mais de tempo sabe que eu defendo isso já há alguns anos. Eu já entendia que também era possível, mas existia discussão jurisprudencial, a questão se podia fazer uma alienação fiduciária sobre bens fungíveis, uma alienação fiduciária sobre produtos que ainda não existiam, né? Como a alienação fiduciária de uma soja que ainda seria plantada, por exemplo, e agora a lei realmente coloca uma pedra nisso. Tive a felicidade de trabalhar aí na redação do que saiu na lei, através ali de associações que participamos. A gente sempre tenta trazer um pouco mais, né, mais detalhes, mas acho que o ótimo é inimigo do bom. Da forma que ficou, acho que ficou bem interessante para o setor. Deve substituir na prática e no curto prazo o penhor, né, o tradicional penhor rural. Então, imagino que a alienação fiduciária de soja, a alienação fiduciária de café, de algodão, isso vai ser cada vez mais comum no nosso setor, especialmente aí por questões de recuperação judicial, a força efetivamente aí da garantia, se a gente comparar a alienação fiduciária e o penhor, né? Isso eu vou deixar depois para o Marcelo Winter comentar um pouquinho também. Há algumas dificuldades práticas que a gente tem visto, né, com essa substituição, que eu acredito que vai ocorrer muito em breve na maioria das casas aí, não só por tradings, sementeiras, químicas, mas também pelos bancos, eu imagino também, que é essa alienação fiduciária de produtos agropecuários no lugar do penhor, é a questão de registros, certidões. Isso tem trazido uma certa dificuldade na prática, e eu explico por quê. A gente está acostumado com o livro 3, né, do cartório de registro de imóveis, de onde a lavoura está localizada. Então a gente vai lá, pede uma certidão de penhor, e ali você consegue verificar se já está empenhada ou não aquela lavoura, para quem que está empenhada, e agora a gente tem basicamente 2 sistemas, né, disponíveis já. Você pode continuar com o penhor, que continua existindo, mas quem migrar para a alienação fiduciária, o registro é no cartório de títulos, documentos do domicílio do emitente. Então, na prática, a gente tem alguns pontos aí, né? Primeiro, independente se você vai migrar ou não para a alienação fiduciária, como é possível que haja essa constituição sobre aquela lavoura que você vai ter uma garantia de alienação fiduciária, mesmo que você continue no penhor, você vai precisar pegar certidões de análise no cartório de documentos.
E vice-versa, se você estiver fazendo alienação fiduciária, você também vai ter que dar uma olhadinha lá no cartório de registro de imóveis do local de formação da lavoura. Então, na prática, você aumentou aí a quantidade de certidões que estão sendo solicitadas, isso é um ponto aí, encarece um pouco, mas eu digo mais burocrático efetivamente, isso tem causado bastante dificuldade para quem já migrou para alienação fiduciária, principalmente. E eu diria ainda mais, né? Os cartórios de títulos de documento não estão acostumados, em regra, a fazer esse tipo de registro ou a emitir esse tipo de certidão. Então, eu tenho visto lá na empresa que eu trabalho uma série de cartórios de títulos de documentos questionando muito, pedindo modelos de certidões, não sabendo efetivamente como emitir essa certidão, ou mesmo como fazer o registro da CPR com alienação fiduciária de produto agropecuário como garantia. Então, essa é uma dificuldade prática que nós temos que ultrapassar. Particularmente, eu acho que dificultou algo operacional que andava bem antes. Me parece aí que seria melhor se a lei tivesse trazido a possibilidade específica da alienação fiduciária de produtos agropecuários, de ela também ser registrada lá no livro 3 do cartório de registro de imóveis da lavoura, né? Isso me parece aí que seria o melhor, você colocaria aí uma unificação, né, lá no cartório de registro de imóveis da lavoura. Até porque a gente sabe da dificuldade prática também de você indicar e delimitar qual que é o domicílio do emitente, né? Então, você vai pedir uma certidão um comprovante de residência, por exemplo, ele pode ter a conta de água num lugar, a conta de luz em outra, e não necessariamente onde está a lavoura, né, que é objeto da garantia da alienação fiduciária. Então, me parece aí que o ideal a gente deveria buscar via mudança legislativa essa alteração aí do registro da CPR com alienação fiduciária de produtos também no cartório de registro de imóveis da lavoura, lá no livro 3. Enfim, vamos aguardar os próximos passos. Como está hoje, deve ser registrado no cartório de títulos e documentos. O terceiro ponto, que também a lei trouxe de interessante, é a questão com relação à alienação fiduciária de imóvel, a possibilidade de se cobrar o saldo, eventual saldo após o leilão. O que a gente tem, né? Na Lei 9514 lá de 97, que fala da alienação fiduciária de imóvel, ela traz um dispositivo e bastante ligado aí à parte de sistema habitacional, especialmente, que se tiver um inadimplemento, for ocorrer a execução da garantia, da alienação fiduciária do imóvel, for a primeiro, segundo leilão, for vendido isso, e o que se arrecadar for inferior ao valor da dívida, algo que a gente chama, enfim, doutrinariamente aí de perdão legal, né? Então, o credor não poderia continuar buscando esse saldo decorrente da venda em valor inferior ao da dívida. Na CPR, no agronegócio, isso não funciona, né? Não fazia sentido nenhum. Já existiam cláusulas aí que as partes negociavam antes dessa alteração, mas agora fica muito claro que é sim possível o credor cobrar o saldo. Então, há uma CPR com uma alienação fiduciária de imóvel. Você tem um inadimplemento, escute-se a garantia, o imóvel é vendido em leilão a 10, por exemplo, e a dívida é 15, o credor ainda pode continuar cobrando o saldo de 5 ainda inadimplente, né? Então, essa é uma alteração bastante relevante. Tem uma alteração muito importante também com relação à possibilidade de declaração de essencialidade, mas com relação à alienação fiduciária e o objeto dela, mas essa eu vou deixar aqui na próxima pergunta para o Marcelo Winter, para que ele possa aí esmiuçar o assunto. Então, Winter, quais os efeitos aí da recuperação judicial do emitente da CPR? Explica para a gente como ficou essa história. Teve bastante debate lá no Congresso, muitas notícias de jornal saíram, a CPR é ou não é extraconcursal, as garantias, essa questão da declaração de essencialidade. Explica um pouquinho para a gente como ficou isso, por favor. Legal, Rafael. De fato, no projeto de lei de conversão da MP do Agro para o texto final, né, da nova lei do agro,
foi muito discutido a inclusão de uma previsão de extraconcursalidade do crédito objeto da CPR, né? Era pleito de alguns segmentos do setor, mas como não foi um consenso, isso foi excluído do texto final, sob a promessa de voltar a discutir esse item quando da reforma da Lei 11.101, que é a Lei de Recuperação em Falências, tá? Então, hoje, o que vigora é a regra geral da 11.101, ou seja, o crédito objeto da CPR, a princípio, é concursal, salvo se, né, e quando for garantido por uma garantia de natureza fiduciária, que é a exceção prevista lá no artigo 49, parágrafo 3º da 11.101, né? Agora, obviamente que é importante ressaltar que mesmo sendo extra-concursal o crédito, é inviável, né, não é permitido a execução do bem que é considerado, né, bem de capital essencial ao desenvolvimento da atividade da recuperanda. E hoje a gente sabe, né, que o judiciário tem um entendimento consolidado no sentido de praticamente todos os bens da recuperanda são essenciais para a sua atividade. Então, está incluído aí nesse conceito, né, de bens de capital essencial, o estoque, lavoura, recebíveis, e infelizmente esse conceito aí virou uma máxima e está sendo aplicado em praticamente todos os casos, tá? Enfim, não sei se a gente pode dizer que isso é uma crítica, mas é uma questão que precisa ser enfrentada. Agora, com relação a esse tema ainda, é importante ressaltar uma novidade na nova lei, que é a possibilidade do emissor da CPR declarar na própria CPR, né, quando de sua emissão, a essencialidade do bem objeto da garantia, né? Então, se o sujeito declarar lá, o emissor declarar que aquele bem ofertado em garantia é não essencial à sua atividade, num eventual processo de recuperação judicial, ele não poderia arguir a sua essencialidade, né? Sob pena de argumentar a própria torpeza em benefício próprio, o que não é factível na nossa visão. Então, a princípio, se o produtor declarar que aquele bem é não essencial, esse bem não poderia ser contaminado pela essencialidade num processo de recuperação, tá? Obviamente que a gente vai ter que ver isso como vai funcionar na prática, sobretudo porque o juízo competente para deliberar sobre a essencialidade do bem é o juízo da recuperação e não o juízo da execução do crédito, né? Como o crédito desse concursal, você mantém a execução normal, mas a essencialidade é deliberada pelo juízo da recuperação, então a gente vai ter um desafio para ser enfrentado nesse tema, tá? Bom, considerando o nosso tempo aqui curto, eu vou inaugurar a última rodada, as últimas duas perguntas, e aí eu vou direcionar agora de novo para o Arthur, e eu queria saber dele quais são as novidades no que se refere aos registros, né? Esse tema foi bastante também discutido, tem muitas alterações. Aqui acho que a gente já deu uma passada aí nas perguntas anteriores, né? Cada um comentou um pouco, mas é importante distinguir que são dois tipos de registro que a lei trata, né? Os cartoriais e os escriturais, que são aqueles de entidade registradora autorizada pelo Bacen, né? No que se refere ao registro cartorial, a inovação da lei é que fica expressamente dispensado o registro no cartório de registro de imóveis para a eficácia da CPR contra terceiros. Esse registro não era uma condição de validade da cédula anteriormente, né? Até já podia deixar de registrar, mas aqui, né, simplificou e deixou mais claro que não precisa desse registro sequer para a eficácia da CPR. Mas passa a ser necessário, se existirem garantias, o registro da hipoteca, da alienação fiduciária de imóveis, do penhor, no cartório de registro de imóveis, e da alienação fiduciária de lavouras e produtos no cartório de títulos e documentos. Que aí vale uma crítica, né, que a lei podia ter sido mais generosa aqui, quanto a essa última garantia, né, porque o registro em títulos e documentos, para você depois retirar as certidões, fica mais complicado, né? Títulos e documentos, para quem conhece aí na prática, é muito mais difícil você sair tirando certidões em todos os cartórios de títulos e documentos, ao invés do registro no cartório de registro de imóveis, como era o caso do penhor, como é o caso do penhor, quando você tem produtos ou lavoura empenhada.
fica ali concentrado, né, no registro de imóveis da localidade da matrícula. Entretanto, voltando aqui para falar um pouco do registro escritural, ele passa a ser mandatório, sob pena de perder a validade e eficácia a partir de 1º de janeiro de 2021. Ou seja, ao passo que deixou de ter o registro lá da eficácia da CPR, agora ela, para ter eficácia e validade, a partir de janeiro de 21, ele tem que ser registrado, tem que ser feito o registro escritural. Tem um pouco de confusão aí, né, que eu acho que a gente até já comentou, que tem muita gente achando que é o fim da CPR cartular, mas, na verdade, ela vai continuar podendo ser cartular, assinada manualmente ou de forma eletrônica, ela não precisa nascer de forma escritural, mas ela vai ter que ser levada a registro a partir de 2021 e registrada em até 10 dias úteis na entidade autorizada pelo Bacen, né, a B3, hoje em dia ali, tornando a escritural. Então, ela vai consolidar todas ali para que elas vão passar a ser escriturais, mas ela vai continuar podendo existir cartular e depois ela vai ser transformada em escritural, depositada ali na entidade registradora. Agora eu vou lá mais uma vez usar um pouco a gente absorver um pouco da experiência do Dr. Vaz aí e mandar mais uma pergunta para ele, né? Quais são as alterações nos custos registrais cartoriais da CPR, Vaz? Vaz, acho que você está mudo. Pedro. Agora sim. Não, de novo mudo. Agora sim. Pronto. Agora sim. Desculpem, pessoal. Obrigado, Arthur, pela pergunta, pela oportunidade. Aqui a gente teve uma grande confusão, que até me fez procurar no Aurélio o conceito de ruído. E um dos conceitos que tem lá, um dos sentidos, toda fonte de erro, distúrbio ou deformação de fidelidade da transmissão de uma mensagem visual, escrita e sonora, etc. Né? Então, a gente teve uma grande confusão. Por quê? Veja bem, como o doutor Arthur mencionou na sua resposta anterior, a lei do agro introduzindo a lei da CPR, dispositivos que dispensam o registro em cartório da CPR, pois a sua validade e eficácia está assegurada pelo registro na entidade autorizada pelo Banco Central, na B3 e outras que atuam nesse mercado. Por outro lado, estabeleceu que as garantias reais vinculadas à CPR ficam sujeitas, por vale contra terceiros, à averbação em cartório, ao que, inclusive, foi abordado pelo Dr. Rafael. Bom, e aí houve um tratamento colocado na lei da CPR pela lei do agro, no parágrafo 3º do artigo 12 da lei da CPR, estabelecendo que a cobrança de emolumentos e custas cartorárias relacionadas ao registro de garantias vinculadas à CPR será redigida pelas normas aplicáveis ao registro de garantias vinculadas à cédula de crédito rural, conforme o Decreto-Lei número 167 de 1967. Então, aqui você tem uma sistemática fechada. O registro das garantias deve ser feito em cartório e os custos do cartório devem observar as disposições do Decreto-Lei 167. Mas o que é que aconteceu? A mesma lei do agro, que estabeleceu na lei da CPR, que os emolamentos e custas cartorárias deveriam seguir o Decreto-Lei 167, essa mesma lei do agro revogou o dispositivo citado, que passou a ser citado pela lei da CPR, então o dispositivo do Decreto-Lei 167, que em tese trataria do assunto. Por que eu digo que é em tese? Porque já há quase décadas, se discute se aquele dispositivo que estava no Decreto-Lei 167 tinha eficácia. As entidades cartorárias e até certas corregedorias entendiam que aquele dispositivo tinha se tornado inconstitucional. Estaria legislando sobre uma matéria, por demais, específica, além da sua abrangência. Mas, de qualquer forma, você já tinha uma prática consagrada em todas as corregedorias estaduais de se praticar custas diferenciadas para os contratos envolvendo crédito rural e que foi concedida, foi estendida também à CPR.
mas na visão de certas entidades, não se tratava de uma imposição legal do Decreto-Lei 167, mas de uma decisão do gestor das custas cartorárias, que é a Corregedoria da Justiça de cada estado, né? E essa confusão, esse ruído, ficou ainda maior quando o presidente da República vetou um artigo 56 da Lei do Agro, que fixava as alíquotas dos emolumentos devidos pela Constituição de Direitos Reais de Garantia Imobiliária, destinados ao crédito rural, né? E qual foi o argumento que o Ministério da Fazenda, que o Ministério da Economia levou ao presidente da República e foi acatado para dar esse veto? O argumento de que aquele dispositivo, a exemplo que se dizia para o Decreto-Lei 167, invadia a competência dos estados e do Distrito Federal para legislar sobre o tema de custas e emolumentos cartorários, né? E aí, por conta da confusão, não se pode perder a oportunidade de aumentar a confusão, né? Então, saiu a Lei do Agro em abril e, logo em seguida, alguns estados, até onde eu sei que só o estado do Rio Grande do Sul, né? No estado do Rio Grande do Sul surgiu uma prática de cobrança de emolumentos com base no valor do bem dado em garantia, no registro das garantias do crédito rural e da CPR, o que causou uma grande elevação, expressiva mesmo, coisa bem expressiva, nos custos concretos. Isso causou uma reação e foi obstado pela Corregedoria Geral da Justiça naquele estado. Então, tudo indica que, por uma questão de bom senso e de costume, né, não haverá aumento de custos cartorários, pelo menos por enquanto, no que se refere ao registro das garantias da CPR, por conta desse entendimento de que existe um espírito da lei, vamos colocar assim, entre aspas, que daria uma certa proteção. Embora essa lei seja mais espiritual do que concreta, porque nós temos agora uma lacuna legal que precisa ser suprida, o que provavelmente, se as entidades cartorárias vierem a elevar os custos, né, provavelmente ocorrerá ainda nesse ano, na medida que a Lei do Agro como um todo, ela precisa de regulamentações e até de harmonizações das suas disposições, né? E aí eu retorno agora ao doutor Marcelo, nosso coordenador, para encaminhamento do debate. Muito obrigado. Obrigado, Vaz. Obrigado a todos. Dado aqui nosso adiantado da hora, eu vou passar agora para a segunda parte e vou direcionar algumas perguntas dos participantes para os debatedores, tá? Então, agora, eu vou pegar a pergunta aqui do Guilherme Benelli. Poderiam comentar a inclusão do inciso 9º do artigo 3º da lei de CPR? Rafael, você consegue direcionar essa pergunta aqui, meu caro? Claro, vamos lá. Deixa eu só pegar aqui o inciso. São dos requisitos essenciais, né? O inciso 9, forma e condição de liquidação. Bom, aqui eu acho que já foi comentado um pouquinho durante as nossas falas, né? Eu vejo aqui a possibilidade realmente de você diferir, né, a forma de liquidação. Então, colocar isso em várias entregas, em períodos diferentes de entrega, e onde vai ser entregue, enfim. Então, algo que eu acho que já era praticado na prática, no mercado, e que agora a lei traz aqui como requisito essencial, né? Você indicar, estabelecer a forma e a condição da liquidação. Me parece aqui que é algo bastante simples de ser cumprido na prática, né? Legal. Próxima pergunta aqui, mais um comentário do que uma pergunta aqui do meu colega José Alves. Ele menciona aqui, vale comentário a respeito dos registros em cartório para CPR escritural. Enfim, eu já comentei em uma das perguntas que o registro, enfim, o ideal seria que o sistema eletrônico de escrituração conversasse com os cartórios, né? Ou seja, na medida em que é emitida uma CPR escritural com garantia celular, que o sistema eletrônico enviasse uma ordem de registro aos cartórios, isso fosse automático, né? Mas hoje a gente não tem isso. Então, a princípio, eu assumo que na prática vai funcionar dessa forma. A gente cria a CPR escritural, emite uma certidão, né, que vai ser um relato lá dos termos dessa CPR escritural, contendo as garantias, as informações das garantias, e registra-se essas garantias com base na certidão, tá? Eu acho que é assim que vai funcionar na prática. Vamos aguardar a regulamentação do sistema eletrônico de escrituração. Próxima pergunta
A pergunta aqui do Fernando Arnold, das 9h54, e eu vou direcionar ao Arthur. É válido o credor utilizar o seu crédito para adquirir o bem no segundo leilão por valor até 60% da avaliação? Olha, aqui eu vou responder, né? A lei não tem isso claro, mas aqui eu vou responder de forma genérica, né? Se você pensar em leilões de execução de dívida, né? Execução hipotecária, e por aí vai, e é uma coisa que a gente já praticou, já usou na prática, né? Já fizemos, então eu já consegui fazer desse tipo, a gente arrematar com crédito, também não vejo problema de ser praticado aqui, no âmbito da CPR, da execução de uma CPR. Então, legal, Arthur. Próxima pergunta. Desculpa, pode completar, Arthur. Não, é isso. Legal. A próxima pergunta, Isaac Loures, crédito. Eu vou direcionar aqui para o meu amigo Vaz. Bom dia. Com a nova lei do agro, poderíamos colocar o valor da saca da soja, milho, por hectares na CPR? Eu estava tentando entender a pergunta. Depois os colegas podem me ajudar aí. Porque se for uma CPR física, você tem que definir uma quantidade e descrever a quantidade que você entrega. Se for uma CPR financeira, você vai trabalhar com a multiplicação de uma quantidade de produto por um índice, uma cotação cambial, até por o preço que você vai definir onde é que você vai apurar esse multiplicador, né? Então, o que eu, especulando sobre o que poderia ser a pergunta, e aí os meus colegas podem me achar muito heterodoxo, é que dentro daquela liberdade de estipular outras cláusulas da CPR, poderia-se trabalhar uma questão de produtividade mínima, produtividade esperada, algum tipo de reserva com relação a isso. Se for isso que ele estava pensando, não sei. Mas o que eu vejo é isso, que para você trabalhar, você está falando de quantidade por hectare, provavelmente está falando de produtividade obtida. E aí você poderia trabalhar com algum tipo de pactuação entre as partes, o emissor consignando uma cláusula e o credor aceitando ao adquirir o título, aquela condição, aquela cláusula, trabalhar alguma coisa sobre reserva, uma reserva, uma cautela envolvendo produtividade, uma cláusula específica. Embora seja uma questão polêmica, se discutir até que ponto esse tipo de cláusula descaracterizaria a executividade do título. Isso são questões ainda para se estudar melhor. Mas os meus colegas, se tiverem complementos ou ajustes, eu estou à disposição. Eu agradeço. Acho que a pergunta talvez gere uma dúbia interpretação, né? Não sei se a pergunta só se refere à unidade de medida a ser incluída na cédula, ou se é a forma de aferição da obrigação, né? De novo, a obrigação tem que ser líquida, certo? Exigível de plano, né? Ou aferível. Aqui talvez ficou uma dúvida na pergunta mesmo, mas estamos em linha com relação ao seu entendimento. Próxima pergunta aqui do Jeff Prestes. A CPR será obrigada a ser escriturada? É consenso esse entendimento? Bom, eu vou tomar a liberdade aqui de responder rapidamente. A princípio, a gente tem a previsão na nova lei da obrigatoriedade do registro da CPR a partir de 1º de janeiro de 2021, né? Em sistema fim de depósito, registro autorizado a funcionar pelo Banco Central. Então, a escrituração vai passar a ser obrigatória. Não é obrigatória a emissão da CPR escritural. A CPR continua podendo ser emitida de forma catular, mas você vai ter um prazo para registrar caso a emissão seja catular e após 1º de janeiro, que é o prazo de 10 dias a partir de sua emissão, tá? Então, a escrituração vai ser mandatória, mas não a emissão direto escritural. Acredito que a gente tenha, enfim, esgotado todas as perguntas. Último item aqui, só um esclarecimento. No início do chat aqui foi questionado qual lei a gente estava se referindo. Então, só para deixar claro, a gente mencionou a nova lei do agro, né, que é a 13.986 deste ano. Também nos referimos a 8.929, que foi a lei que criou a CPR em 1994, e também a lei 10.200 de 2001,
que alterou a 8929 para permitir a liquidação financeira da CPR, tá? Essas foram as leis que a gente comentou na introdução. Enfim, então, dito isto, novamente eu agradeço a participação de todos, em especial dos debatedores, né? A gente segue à disposição para, enfim, qualquer dúvida adicional. Muito obrigado a todos. Vamos encerrar por aqui, então. Muito obrigado a todos. Obrigado, pessoal.